Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Leandro Fajan e nesse vídeo eu vou estar auxiliando você com algumas instruções iniciais sobre a sua preparação para o concurso público do estado de Sergipe. É muito importante que antes de você dar continuidade, antes de você iniciar a sua preparação, assistir as videoaulas, você assista esse vídeo até o final, porque eu vou estar passando para você informações importantes que vai ajudar você a realmente ter um bom aproveitamento de todo o conteúdo que a gente vai estar te entregando. Porque uma coisa é você assistir uma aula, uma coisa é você ter acesso a um conteúdo. Outra coisa completamente diferente é você conseguir aproveitar aquele conteúdo, absorver aquela informação e com isso ter um bom resultado na prova. É muito comum a gente ver diversos candidatos participar de concurso público, estuda, chega na prova, dá um branco, esquece de muitas coisas e não consegue ser aprovado. Na verdade, isso é muito comum. Porque, na verdade, o problema não é você olhar, assistir uma aula, pegar essa informação, é você manter essa informação ali com você pelo maior período de tempo possível. Você evitar que essa informação que você recebeu, ela seja esquecida em um curto espaço de tempo, fazendo com que na hora da prova você tenha um branco e acabe tirando uma nota ruim. Então, por isso que a gente vai estar te auxiliando nesses momentos iniciais, para que você consiga, quando você iniciar o seu estudo, é claro, ter um bom aproveitamento, armazenar todas as informações que você precisa e na data da prova você consiga realmente chegar lá e ter um bom desempenho. Beleza? Então assiste o vídeo até o final, porque vai ser muito importante para você. Mas a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é uma dúvida muito comum que grande parte dos alunos acabam perguntando para a gente. Leandro, essa preparação que a gente vai estar fazendo, ela vai me ajudar para um concurso específico ou, caso eu participe de mais de um concurso ao mesmo tempo, a mesma preparação vai me ajudar em todos esses cargos. E a preparação ela vai te ajudar para todos eles. No estado de Sergipe, nesse ano de 2018, nós temos 3 concursos para a área de segurança pública, que é o nosso objetivo aqui, tudo bem? Você tem o cargo de soldado da Polícia Militar, você tem o cargo de soldado do Bombeiro Militar e você tem o cargo de guarda prisional. Beleza? Maravilha! Esses 3 cargos são para nível médio, não precisa ter faculdade, nível superior, e a preparação que a gente vai te oferecer vai te ajudar em todas as etapas da prova, teste físico, exame psicológico e investigação social, as 4 etapas principais do processo seletivo. Então essa preparação ela vai te auxiliar para essas 4 etapas de todos esses concursos, seja de guarda prisional, polícia militar ou o bombeiro militar. Então se você atender aos requisitos dos 3 concursos, você pode participar de todos eles sem nenhum tipo de problema e eu espero que você consiga ser aprovado em todos eles e aí no final você tem aquela opção de escolha, Você decide qual cargo você prefere assumir posse. Eu acho legal comentar com vocês também o seguinte, os requisitos básicos para os concursos são diferentes. No caso do guarda prisional, os requisitos são um pouquinho mais tranquilos, você não tem a questão do limite de idade, altura mínima. Enfim, ele acaba sendo um concurso mais amplo. O público que pode participar do concurso público para guarda prisional é um público mais extenso, mais amplo. Então aquelas pessoas que já têm mais de 35 anos, já estão com 40, 45 anos, têm estatura baixa talvez, 1,55 m, 1,58 m, não tem problema. Essas pessoas vão poder participar do concurso para guarda prisional. Concurso para Polícia Militar e Bombeiro Militar tem algumas exigências um pouquinho diferentes. Por exemplo, tem um limite da idade, no máximo 35 anos, na data de inscrição. Tudo bem? Então, isso já é importante eu já adiantar para você. A gente vai ver isso depois lá na frente, mas já é importante para você entender. Na data de inscrição. Leandro, eu fiz minha inscrição hoje. Tenho 35 anos. Só que semana que vem eu completo 36. Tem algum problema? Não, problema nenhum. A exigência do concurso é 35 anos na data de inscrição. E no mínimo 18 anos também na data de inscrição. Se você tem 17 e vai completar 18 na semana que vem, você também não pode. A exigência é clara, na data de inscrição. Guarda prisional é diferente, é 18 anos na data de posse. Então, o pessoal que tem 17 anos pode se inscrever. Desde que lá na frente, quando passar em todas as etapas e for convocado para posse, já esteja com os 18 anos completos. Mas isso eu acredito que não seja assunto para esse vídeo, só para você ter uma noção. Então, se você ainda não fez a inscrição no seu concurso, se você ainda estiver dentro do prazo, Polícia Militar e Bombeiro Militar até dia 8 de maio, Guarda Prisional até dia 6 de maio. Então, se no momento que você está assistindo esse vídeo você ainda estiver dentro do prazo, corre lá no nosso site, clica no link para ir para a administradora do concurso e faz a sua inscrição urgente. Não perde essa oportunidade. Se você puder participar de todos eles, melhor. As provas vão cair em dias diferentes, você pode fazer os 3. Beleza?
Maravilha. Então a preparação vai te auxiliar para os 3 concursos, tanto na prova como no teste físico, exame psicológico e investigação social. Você se prepara para todos eles. Se você só quiser um cargo, também não tem problema, aí é você que manda. Tudo bem? A nossa preparação ela vai funcionar basicamente dividida em 3 fases diferentes. Primeira fase é essa que você vai estar iniciando logo no comecinho do curso. O que vai ser feito nessa fase 1? Uma preparação básica de reforço para as principais matérias da prova de escolaridade. Português, matemática e informática. Tá? Então 3 matérias muito importantes, matérias relativamente curtas, né, que você consegue, em um curto espaço de tempo, revisar todo aquele conteúdo principal que a gente aprende lá no ensino médio, que geralmente cai em provinhas de concurso. A gente vai dar uma revisada em tudo isso para você refrescar a memória e para que você consiga aumentar a sua chance de tirar uma nota mais alta. Porque é importante, pessoal, a gente vai ver isso na aula de planejamento, mas o importante não é só você ser aprovado, somente passar no concurso. Passar não é tão difícil. O difícil é ficar entre os primeiros, é você se classificar. Tem muita gente que passa, mas não atinge, né, a nota de corte, não fica entre os primeiros. Então não resolve nada. Ela passou, beleza, mas não vai ser chamada do mesmo jeito, perdeu o concurso do mesmo jeito. Então não adianta você estudar para passar, para bater o mínimo. Você tem que estudar para ficar entre os primeiros, para que você possa realmente ser convocado para dar continuidade e realizar as próximas etapas do concurso. Esse é o nosso objetivo. Então, mesmo que você já tenha um certo conhecimento em português, matemática, informática, não importa, a gente vai revisar alguns pontos importantes para que você aumente a sua chance de atingir uma boa nota nessas 3 matérias. Tudo bem? Essa vai ser a nossa fase 1. A fase 2 vai ser aulas, né, de reforço na matéria Noções em Direito. Por que a gente só inicia isso na fase 2? Porque no primeiro momento a gente vai dar prioridade para essas matérias principais, português, matemática e informática. E aí sim, no segundo momento a gente vai entrar na parte de Noções em Direito. Tudo bem? Se você já trabalha na área, se você já é formado em Direito, se você já trabalha, né, enfim, já tem um conhecimento nessa área, tudo bem, você pode dedicar esse tempo de sobra em outra matéria que você talvez tenha dificuldade, mas a maior parte das pessoas, eu acredito, não atua na área, não tem formação em Direito, então é muito importante vocês participarem dessa fase 2, onde você vai ter acesso ali aos vídeos referente a noções em Direito. Beleza? E a fase 3 é o pós-prova, tá? Então, focando na prova de escolaridade, fase 1 e fase 2. Português, matemática e informática, noções em Direito. Beleza? Fez a prova, passou na prova, agora a gente vai entrar na pós-prova, teste físico, exame psicológico e investigação social. Essas 3 etapas, apesar da maioria achar que não tem perigo, é o principal, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Concurso para a Polícia Militar de Sergipe. São 300 vagas, a Polícia Militar vai convocar 1.500 pessoas para 300 vagas. Ou seja, 1.200 pessoas entre esse grupinho que foi convocado, 1.200 vai ficar de fora, vai ficar reprovado. Vai ficar reprovado aonde? Teste físico, exame psicológico e investigação social. 1.200 pessoas que acharam que era tranquilo. 1.200 pessoas que não viram necessidade de se preparar. 1.200 pessoas que achavam que já estavam dentro. Passei na prova, uma vaga já é minha, já está tudo certo. Beleza? Então você não pode se encaixar dentro dessa estatística. Você não pode se encaixar dentro dessas 1.200 pessoas. Você tem que ficar dentro daquela minoria, daquele 20% de candidato que consegue chegar no final, passar por todas as 3 etapas do pós-prova, né? Teste físico, psicológico e investigação social. Só o psicológico tira geralmente 60%. De 1.000 candidatos que fazem o psicológico, tá? 600 voltam reprovados. 600, mais da metade reprova só no psicológico, sem falar em teste físico, sem falar em investigação social, só no psicológico. E a turma ainda diz que o psicológico só reprova quem tem problema, quem tem distúrbio, quem é louco, né? Se fosse assim, a gente já podia entrar em desespero, então, tá todo mundo maluco, não é verdade? Porque tá todo mundo reprovando. Então não tem nada a ver com isso. O psicológico ele vai muito, mas muito além de ver se você tem distúrbio, ver se você não é nada disso. Ele vai ver se você é ansioso, ele vai ver se você é impossível, ele vai ver como que você se relaciona, se você é uma pessoa que fala bem, comunicativa, se você é prestativo, né? Ele vai ver a questão da sua postura, as roupas que você usa, sua fluência verbal. Ele vai ver vários. Ele vai medir sua atenção difusa, atenção concentrada. A gente vai ver mais pra frente um pouquinho sobre esses tipos de atenção. Vai ver seu raciocínio lógico. É muita coisa, tá, pessoal? É muita coisa que é avaliado na parte dos exames psicológicos. Então a etapa mais perigosa não é no concurso de Sergipe, é qualquer concurso da área de segurança pública, tá? A gente aqui do site, da plataforma GP,
a gente trabalha atualmente em 3 estados. A gente tem Minas Gerais, São Paulo e agora Sergipe. Tá? São Paulo, para vocês terem uma noção, a reprovação no psicológico passa de 70%, é o estado que mais reprova. Tá? Tem turmas que 80% reprova. É um absurdo, sabe? Tem turma que você pega ali uma turminha de 100 candidatos e passa 20 para a próxima etapa. Você fala, meu, cadê o pessoal? Chegou lá no psicológico, aquela turma gigantesca, 100 pessoas, aí passa pelo psicológico, vai para a investigação, você vai ver lá, tá um grupinho conversando ali de 20 pessoas. Né? Então, assim, psicológico, ele reprova em qualquer concurso, tá? Seja em Sergipe, seja em Minas Gerais, seja em São Paulo, seja em Santa Catarina, seja, não importa. Concursos da área de segurança, grande maioria deles, o exame psicológico é a etapa mais perigosa, então você vai ter que se preparar muito. Mas não precisa se preocupar, porque na fase 3, né, que é o pós-prova, você vai ter uma série de videoaulas que vão te ajudando, te auxiliando em tudo que você precisa na parte do exame psicológico. Como se portar na entrevista, como conversar, como fazer uma dinâmica de grupo, como fazer os testes, palográfico, HTP, teste de bateria, G38 e por aí vai. Atenção difusa, atenção concentrada, raciocínio lógico, tudo que você precisa, você vai ter videoaula lá na frente. Mas esse não é o momento. Nesse momento, a gente vai se preocupar com a prova. Fase 1 e fase 2. Português, matemática e informática. E a fase 2, que é noções em direito. Então é assim que vai funcionar a nossa preparação, dividida em 3 fases. Fase 1 e fase 2 voltada para a prova e a fase 3 voltada para as 3 etapas finais do seu concurso. Então, falando da prova, outra coisa que é importante também, pessoal, para vocês entenderem é o seguinte: as videoaulas que a gente vai estar oferecendo para vocês aqui é como se fossem assim, aulas básicas com o intuito de reforçar todo aquele conteúdo que a gente aprendeu lá no nosso ensino, no ensino médio, né? Por quê? Tem aluno que vai falar assim, Leandro, mas está faltando conteúdo, tem coisa do ensino médio que não está sendo passada aqui. É claro, né, pessoal? Vamos fazer uma continha básica. No ensino médio, a gente demorou 3 anos para pegar todo esse conteúdo. Como que a gente vai passar um conteúdo que demorou 3 anos para você aprender? Como que a gente passa isso em 30, 60 dias? Que é o tempo mais ou menos aí até a data da prova. Né? A gente vai ter prova em junho e vai ter provas em julho, dependendo de qual cargo que você escolheu. Tá? Então a gente tem de 30 a 60 dias para te passar um conteúdo que demorou 3 anos para você aprender. Não dá para passar tudo, a gente vai pegar o principal, aquilo que é fundamental você saber para ter um bom resultado ali na sua prova. Tá? A gente dá uma resumida nesse conteúdo. Então é mais um intuito de reforço mesmo, não dá para passar tudo. Até porque se a gente pegasse o conteúdo completo, seria um conteúdo muito extenso que você teria que absorver num espaço de tempo muito curto. E sabe o que vai acontecer se você fizer isso? Você vai esquecer de praticamente tudo que você aprender. Tá? Então você vai em 30 dias, 45 dias, estudar um conteúdo completo do ensino médio, e aí na data da prova você não vai lembrar de nada, você já esqueceu de tudo. Quando cair uma perguntinha sobre um ponto específico, seu cérebro não vai conseguir achar mais aquela informação, porque foi muita coisa que você pegou. E a gente vai ver um pouquinho disso lá na aula de planejamento. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre isso, porque que o nosso cérebro ele acaba excluindo, deletando algumas coisas da nossa mente. Né? Às vezes a gente lembra de um aniversário que aconteceu há 15 anos atrás, mas a gente não consegue se lembrar o que a gente almoçou no dia anterior. Por que isso acontece? Vocês vão entender. E aí vocês vão utilizar isso para auxiliar vocês nos seus estudos na hora de você realmente pegar todo aquele conteúdo que você precisa para usar na prova. Tá? Então o conteúdo, ele é resumido por causa disso. Tá? É o principal, aquilo que você realmente precisa saber na hora de fazer ali, na hora de estudar para o seu concurso, e informação suficiente para que você consiga memorizar, guardar aí com você até a data da sua prova. Se você tem uma dificuldade específica, por exemplo, Leandro, o que eu estou pegando aqui em matemática não está me ajudando, por quê? Porque eu não lembro nada de matemática, né? Eu estou com um conhecimento praticamente zero, tá? Então tem algumas coisas que o professor às vezes não se aprofunda, mas que eu não lembro mais. Então nesses casos específicos, aí o aluno precisa fazer o quê? Pesquisar um pouquinho fora. Joga no Google, pesquisa um pouquinho na internet, só para complementar um pouquinho aquela informação que ele tem dificuldade. Mas a gente não vai montar um curso passando todo o conteúdo, porque seria muito extenso. Nem todo mundo vai ter a mesma dificuldade. Talvez você tenha uma dificuldade, você não lembra muito bem como calcular o MMC. Então você vai lá no Google rapidinho, joga lá, você pega mais ou menos como é que funciona esse cálculo do MMC, pronto, aprendeu, volta para a aula, você já consegue ter um aproveitamento legal. Outro aluno não, talvez eu tenha outro aluno que saiba calcular MMC. O outro aluno não vai lembrar muito bem da regrinha de crase, então a gente passa as principais, ele esqueceu de uma ou outra, joga no Google, vê as principais regrinhas de crase, lembrou? Deu para pegar legal? Volta para a videoaula da continuidade. E assim por diante. Então cada aluno vai ter que saber aonde é aquele ponto que realmente ele tem uma dificuldade maior, e aí ele vai precisar pesquisar isso um pouquinho fora, tá?
Outros conteúdos que a gente não colocou para não ficar muito extenso e não prejudicar os alunos são os conteúdos específicos do estado de Sergipe. Por exemplo, história de Sergipe, geografia de Sergipe, cultura de Sergipe. Leandro, por que você não fez videoaula disso? Porque o concurso é em Sergipe. Entende-se que se você mora em Sergipe, você vai ter uma noção básica sobre esses assuntos. A gente não precisa encher você de videoaula. Por exemplo, daria no mínimo, chutando baixo, umas 40 aulas para passar todo esse conteúdo para vocês, tá? História de Sergipe, geografia de Sergipe, cultura de Sergipe, é um conteúdo bem extenso, tá? 40, 30 aulas talvez. E é um conteúdo que nem todo aluno precisa. Então assim, se você não é do estado de Sergipe, digamos que você é um candidato de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, mas que você está interessado em prestar o concurso lá do estado de Sergipe, é óbvio, você vai ter uma dificuldade, porque você não mora em Sergipe, você não tem as informações que alguém que mora lá tem. Tá? Mas aí nesse caso você precisa fazer a mesma coisa, entrar lá no Google, pesquisar um pouquinho e se aprofundar um pouco nesses assuntos específicos lá do estado de Sergipe. Tudo bem? Então a gente não vai colocar videoaulas sobre algo que acaba sendo um pouco básico para quem mora lá onde está ocorrendo o concurso. Conteúdo de direito, de noções em direito, que vai ser a nossa fase 2, é um pouquinho parecido com isso. A gente vai passar para vocês aquele conteúdo principal, noções em direito constitucional, por exemplo. A gente vai falar sobre os principais artigos, geralmente vai do 1º ao 5º ou do 1º ao 6º. A gente pode até comentar com vocês artigos que são importantes, que falam sobre assuntos que podem cair em concurso público, mas é importante que você faça o quê? Cada cargo tem uma exigência diferente. Então é importante você dar uma olhadinha no cargo que você escolheu, lá vai ter o cronograma das matérias, o que vai cair em cada uma delas, e ali você verificar a exigência que vai ter, por exemplo, de leis específicas. Às vezes no seu cargo vai falar assim, conhecimento da lei número tal, conhecimento da lei federal número tal. Isso não dá para passar em videoaula. Conhecimento da lei é conhecimento da lei. Imagina a gente colocar um professor lendo a lei para vocês na frente de uma videoaula. É perca de tempo para você, tá? O ideal é que o próprio aluno joga no Google. Se você jogar no Google, por exemplo, lei federal número tal, vai aparecer direto para vocês lá o site, direto, né, do governo mesmo, onde tem a lei na íntegra. Você acessa ali do seu celular ou do seu computador, se você quiser imprimir, você imprime, e você lê o conteúdo da lei. Não tem outro jeito. Como que você tem conhecimento sobre uma lei? Você tem que ler ela, não tem outro jeito. Tudo bem, pessoal? Então não precisa de um professor lendo a lei para você. Você mesmo vai lá, imprime o conteúdo ou acessa direto do seu celular ou computador e faz a leitura na íntegra daquela lei. Então é importante você ir no edital e ver se existem leis específicas que estão sendo exigidas ali para o seu concurso. A videoaula vai te passar as noções em direito. Agora, conteúdo específico você precisa realmente ler. Não tem jeito. Direito é leitura, pessoal. Não tem outro jeito. Tem que ler. Tem uma matéria que se chama Ciências da Natureza e suas tecnologias. Essa é uma matéria também, pessoal, que seria muito extensa passar em videoaulas. E talvez o prazo, o tempo que vocês têm até a data da prova, não fosse possível que você realmente conseguisse assistir todas as videoaulas e ter um aproveitamento legal. Até porque também não são todos os alunos que vão ter dificuldade sobre isso. Aqueles alunos que de repente saíram da escola recentemente, eles vão obviamente ter uma facilidade maior. Aqueles que já estão um certo tempo sem estudar, vai ter uma dificuldade um pouquinho maior ali. Então vai depender muito de cada caso específico, tá? Para que você não seja prejudicado por falta de conteúdo, por falta de informação, e para que você também não seja prejudicado pelo excesso de conteúdo, o que a gente optou? Ao invés de encher vocês de videoaulas sobre essa matéria, a gente vai deixar para vocês aqui o link de uma apostila sobre essa matéria, tá? Ciências da Natureza e suas tecnologias. Essa apostila, na verdade, é uma apostila do governo, tá? Então é um conteúdo gratuito, todo mundo pode acessar, pode imprimir, não é compartilhamento ilegal, pirataria, não é nada disso. É uma apostila do governo que ela é utilizada no Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e Adultos. Então, você vai acessar lá direto o site do INEP, tudo bonitinho, a gente vai deixar o link para vocês. E aí você acessa, vai ter o conteúdo completo dessa apostila. É um pouquinho extenso, tá, pessoal? Já vou adiantar, dá mais ou menos ali 300 páginas. Mas aí você, óbvio, você não precisa ler tudo. Pega o conteúdo, vem filtrando, né? Você vai pegando o conteúdo que você não lembra, que você tem uma dificuldade e você vem estudando ele ali. É importante você também dar uma olhadinha no cronograma do seu concurso, porque cada concurso vai exigir conteúdos diferentes dentro dessa matéria. Então dá uma olhadinha lá no cronograma, no edital, né? Vai ter o cronograma das matérias e ver exatamente o que vai ser pedido dentro dessa matéria, e aí fica mais fácil para você reforçar se for preciso. Se não for preciso,
você foca nas outras matérias do concurso. Muita gente deve estar se perguntando, Leandro, o prazo que a gente tem até a data da prova é suficiente? Pessoal, o prazo está apertado, como eu disse, de 30 a no máximo 60 dias até a data da prova. Mas ele não é impossível, é só você realmente se dedicar, só você ter disciplina, só você ter organização. A gente vai falar disso no início do curso, nas aulas de planejamento, tá? Sobre a sua disciplina, sobre a sua organização. E se você fizer direito, tranquilamente você vai conseguir ter um bom aproveitamento. O que você não pode é pecar pelo excesso. Tem muito candidato que tem 30 dias e o cara quer estudar, ele compra livros e livros, sabe? Uma pilha desse tamanho de livro, de apostila, e ele acha na cabeça dele que vai dar tempo. Não peque pelo excesso. Vocês têm que saber se organizar. Pega a calculadora, pega um calendário, vê quantos dias até a prova, quantas horas vocês estudam por dia, divide esse conteúdo. Vocês têm que ter essa organização. Não adianta você querer pegar o mundo inteiro e querer estudar ele em 30 dias. Não dá. Então você tem que ser organizado. Por isso que aqui a gente já fez essa divisão. Tá? A gente tirou um conteúdo, tiramos outro, para que vocês tenham um conteúdo que seja possível estudar dentro do prazo que vocês têm e com isso ter um bom aproveitamento ali. Só que óbvio, além do conteúdo que vocês vão estar vendo no site, você também vai ter que complementar, como eu disse, a pesquisar algumas coisas na internet, a estudar uma apostila, a estudar uma lei. E quanto você vai dedicar de tempo para cada uma dessas atividades, aí vai depender do seu ritmo. É muito importante você ter essa organização, mas a gente vai falar disso nas primeiras aulas de planejamento de estudo. Ali eu vou explicar para vocês direitinho como se planejar, como montar a tabelinha, como determinar os dias e os horários de estudo, para que vocês consigam, dentro do nosso prazo, ter um aproveitamento legal. Falando em aulas de planejamento, que é aquele pontapé inicial, é fundamental. Se vocês não compreender legal a primeira parte, que é o planejamento de estudos, o restante, todo o resto, vai ser perdido. Porque é como eu disse, você vai ser mais um aluno, que é muito comum aí fora, em cursinhos do Brasil afora, que estuda, e no dia da prova esquece tudo, né? Não, porque não estudou direito, né? Simplesmente foi lá e assistiu uma aula, mas não fez da forma que deveria fazer. Então assiste a aula, o cérebro vai lá, pegou o conteúdo, passou 2, 3 dias, ele joga tudo fora, e o aluno já perdeu, já esqueceu. Então aí não funciona. Então na aula de planejamento a gente vai estar te ajudando a realmente ter um aproveitamento melhor dos seus estudos. Só que tem um detalhe, mais ou menos 15 dias antes do nosso conteúdo ser liberado para o estado de Sergipe, a gente fez um conteúdo para o estado de São Paulo. O concurso da Polícia Militar de São Paulo, para quem não sabe, é recente, as inscrições acabaram no final de abril, no dia 19 de abril, então ele está mais ou menos 15 dias de diferença do concurso para o estado de Sergipe. No concurso do estado de São Paulo, nós fizemos 3 videoaulas falando sobre planejamento de estudos e ficaram muito boas, tanto que grande parte dos alunos até mandaram mensagem, estão agradecendo porque eles estão realmente tendo um aproveitamento muito melhor dos seus estudos, porque estão se organizando melhor, se planejando melhor. Então, ao invés de gravar tudo de novo para o estado de Sergipe e acabar arriscando que o conteúdo não fique tão bom e tão eficiente como foi no estado de São Paulo, nós optamos por utilizar as mesmas aulas de planejamento que foram utilizadas lá no estado de São Paulo. A gente vai disponibilizar para vocês as mesmas aulas de planejamento para o estado de Sergipe, porque planejamento é tudo igual, pessoal. Tá? Agora, o que é importante você entender é o seguinte, tem algumas diferenças que vocês vão perceber no meio dessa aula de planejamento. Como é a mesma aula para a turminha lá de São Paulo, tá? A gente, no meio da aula, posso comentar com vocês, por exemplo, olha, a Polícia de São Paulo vai estar fazendo a prova no dia tal. Aí você vai falar, bom, no meu estado não vou fazer a prova de São Paulo, vou fazer a prova aqui em julho para o Sergipe. Tudo bem, lembra lá, caso tenha algum comentário nesse sentido, é porque aquela aula ela foi feita lá para a turminha de São Paulo. Mas isso não vai te atrapalhar absolutamente nada, tá? O que importa para você é o conteúdo, é como você vai se planejar. Tudo bem? Então é só para vocês entenderem, porque senão o aluno vai ter aluno ficando na dúvida, do tipo, peraí, eu estou fazendo um curso para o estado de Sergipe ou um curso para o estado de São Paulo? Seu curso é para o Sergipe, só que a gente vai utilizar as videoaulas de planejamento que foram gravadas aqui para São Paulo, tá? Então a gente vai pegar essas mesmas aulas e disponibilizar para vocês. Então no meio da aula vai ter um ou outro comentário onde a gente fala sobre a prova de São Paulo, sobre as matérias de São Paulo, mas o principal que eu quero falar para vocês é o seguinte, em São Paulo, a prova não pega muito em cima de noções em direito. A quantidade de questões da matéria de noções em direito é uma quantidade muito pequena e o conteúdo ele é muito extenso. Por isso, na aula de planejamento, você vai ver eu comentar com você o seguinte, não estude noções em direito, não perca tempo com noções em direito, não temos tempo para isso. São 50 questões, 4 para noções em direito, todas as outras para as outras matérias.
esquece noções de direito, vamos focar nas outras matérias. Isso, pessoal, é para São Paulo, tá? Para São Paulo a gente não disponibilizou videoaulas de noções em direito porque o conteúdo era muito extenso para eles, tá? E não valia a pena. A gente quer que o aluno, mais uma vez, a gente quer que o aluno consiga ter uma nota boa, fique entre os primeiros. Então, o tempo que o aluno ia perder estudando noções em direito, ele dedica para todas as outras matérias e com isso ele garante uma nota maior. É uma estratégia, é um jogo, a gente tem que atirar, a gente tem que errar em um lugar para acertar mais do outro. Em São Paulo a melhor estratégia foi essa, certo? Sergipe não é assim não, Sergipe é diferente, tá? A proporção de questões em noções em direito do estado de Sergipe já é uma proporção alta. Então não é para você esquecer noções em direito do estado de Sergipe não, tá? Você vai estudar. Então nesse momento, lá na aula de planejamento, quando a gente falar para você, olha, esquece, não vai ter noções de direito, esquece, isso foi para São Paulo. Para você vai ter noções de direito, eu já falei isso aqui, só que vai ser na fase 2, vai ser lá no finalzinho, vai entrar as aulas de noções em direito. Só para explicar, para não gerar dúvida. Então, noções em direito, para vocês do estado de Sergipe, vai ter que estudar, vai ser muito importante, porque a quantidade de questões é maior do que foi lá para a turma de São Paulo. E por fim, eu não lembro mesmo se durante as videoaulas de planejamento, se eu chego em algum momento a comentar com os alunos sobre as etapas do pós-prova, em especial o exame médico, tá? Se eu comentar isso, só vocês considerar, um único concurso que reprova, que tem avaliação médica tão rigorosa que nem a gente comenta aqui, é a Polícia Militar de São Paulo, só ela. Polícia Civil de São Paulo não tem, Guarda Civil de São Paulo não tem, a Agente Penitenciária de São Paulo não tem, polícias civis, militares, guardas municipais, serviço penitenciário de qualquer outro estado do Brasil, nenhum tem a mesma avaliação médica da Polícia Militar de São Paulo. Só ela, tá? Tem essa avaliação tão rigorosa, que é feito direto lá no hospital da Polícia Militar mesmo, não é terceirizado. Ela mesma tem uma equipe médica, que vai fazer essa avaliação. E é muito chato, porque eles reprovam por tudo. Reprovam se você tem mordida cruzada, profunda, aberta, se você tem cárie, você reprova, sabe? Desvio de septo. Quem usa óculos, o limite máximo para correção, né, no óculos é de 1,5 graus. Então, turminha que tem 1,75 já está fora. É muito chato, tá? Então, a avaliação médica da PM é bem complicada. Então, eu não lembro se em algum momento do planejamento, se eu já comento sobre isso, para o aluno já se antecipar. Mas se eu fizer qualquer comentário sobre o exame médico, desconsidera. Isso só vale para a Polícia Militar de São Paulo. Qualquer outro concurso que você prestar, não tem nada disso. O que tem é perícia médica. Perícia médica, como é feita até no setor privado. Aquela perícia básica, vai ver se você tem condições de exercer o cargo. Tá? Não adianta você também falar, Leandro, eu não mexo um braço, Leandro, eu não tenho... Aí você não vai poder. Você até faz o concurso. Quando você chegar na perícia médica, o médico vai ver que você não tem como trabalhar ali. Você não tem como exercer aquela função. E aí ele te reprova. Mas assim, são casos extremos. Tá? Não tem isso, eu uso óculos, eu vou reprovar? Não, se você usa o óculos e enxergar, beleza, você passa, tá? Agora, Leandro, eu não enxergo, sou cego, aí você não vai enxergar, aí você não vai passar, você vai reprovar. Tem alguns concursos que tem reserva para deficientes, portadores de deficiência, aí você tem que ver quais são as regras, quais são as deficiências, né, que são aceitas e quais não são. Aí é uma questão, acho que mais particular, mas o importante para você saber é que não tem nada a ver, a perícia médica que vai ser feita em Sergipe ou em qualquer outro concurso do Brasil, não tem nada a ver com o exame médico feito pela Polícia Militar de São Paulo. Então, se você viu qualquer comentário, seja na internet, na videoaula, como eu estou comentando, ou na internet, qualquer comentário sobre isso, pode esquecer, porque é uma etapa muito rigorosa assim, mas que só acontece na Polícia Militar de São Paulo. Tudo bem? Bom, a aula já está se alongando demais, pessoal, então para a gente finalizar, é importante você fazer inscrição no concurso, se você ainda não fez, tá? Então, guarda prisional vai até 6 de maio, Polícia Militar e Bombeiro Militar até o dia 8 de maio. E uma outra coisa que eu quero falar com vocês, muito importante também, é sobre o vídeo ficar travando, tá? Não é um problema comum, mas quando a gente inaugurou aqui, como eu disse, São Paulo está a 15 dias de diferença do de vocês. E no início teve alguns alunos que tiveram esse tipo de problema técnico, né? O vídeo ficava travando um pouquinho. Foi uma quantidade muito pequena. Em São Paulo, por exemplo, a quantidade de vagas foi maior do que no estado de Sergipe. Para Sergipe a gente está disponibilizando 1.200 vagas. Estado de São Paulo, como é um concurso maior, a gente disponibilizou mais do que isso, 1.200 vagas. Acho que se esgotou logo no primeiro final de semana que a gente abriu as inscrições. Então aqui a gente já está com quase 2.000 alunos, tá? É uma turma maior e teve cerca de 10, 15 alunos que tiveram problemas de vídeos travando, tá? Então, se você pegar nessa proporção, você vai ver que é 1% ali do pessoal, uma quantidade realmente bem pequena de alunos
que passaram por esse tipo de problema dos vídeos travando. E na verdade não é um problema do servidor, que a gente fala, quando é um problema do servidor, é um problema geral, todo mundo tem. Deu problema no servidor? 1000 alunos vai ficar com acesso problemático, 1000 alunos vai ter transtorno, 1000 alunos vai ficar sem estudar. Como é uma parcela pequena, o problema não é do servidor, tá? É um problema provavelmente na máquina do usuário. Não é que o seu computador está com defeito, não é nada disso, vou te explicar. Tá? Às vezes a gente tem um plano de internet, a gente paga, por exemplo, por um plano de internet de 10 megas. E a gente acha que tem uma internet boa, 10 megas. Mas na verdade a nossa operadora não entrega esses 10 megas. Está com algum problema acontecendo no meio do caminho. Talvez um probleminha no modem, talvez um probleminha na central, tem falta de sincronismo, alguma coisa nesse sentido, que tem que ser resolvido. A gente não sabe porque a gente nunca faz o teste. Se você fizer o teste, você vai percebendo essas falhas e aí liga para eles corrigirem e fazer os ajustes. E isso é mais comum do que a gente imagina, tá? Às vezes você acha que é algo raro. Eu, por exemplo, como trabalho com internet, eu faço esses testes constantemente, porque eu dependo realmente de uma internet que esteja funcionando, que esteja ok para poder atender, para poder trabalhar. E aqui, por exemplo, uma semana sim, uma semana não, eu preciso ligar na central, minha internet no caso da operadora Vivo, e uma semana sim, uma semana não, eu preciso estar ligando na central para fazer alguns ajustes e a minha internet voltar ao normal. Então é algo extremamente normal, tá? Dar esses problemas, e você tem que fazer o teste para saber como que está a sua conexão. Esquece o seu contrato. Ah, mas eu tenho um plano de 10 mil. Esquece isso. Raramente o que está no papel é o que realmente acontece na prática. Você tem que testar para ver na prática o que está acontecendo. Leandro, eu assisto vídeo no YouTube e não trava. Esquece. YouTube e Netflix, pessoal, é outro sistema. É outra tecnologia, não tem nada a ver. Não é um vídeo único que você puxa. Não dá para explicar aqui como é que funciona, mas é outra tecnologia. No YouTube e no Netflix, você não vai ter problema para assistir vídeo. Você vai ter problema em cursinhos, por exemplo. Qualquer videoaula de cursinho preparatório que você acessar, ali pode ser que dê problema, porque são tecnologias diferentes que são utilizadas na hora de você pegar esse vídeo, baixar esse vídeo para você assistir. Então não adianta querer comparar com o YouTube ou com o Netflix. Beleza? Então tem que fazer o teste. Por que eu estou falando isso? Porque em São Paulo teve, todos praticamente é o mesmo textinho. Né? Leandro, o vídeo está travando, mas aqui não é problema na internet, porque eu assisto vídeo no YouTube e não trava. Tá? Não adianta, tem que fazer o teste, não dá para comparar com o YouTube. E todos eles realmente eram problema, como eu disse. Como que você vai fazer esse teste? Eu vou te explicar agora. Se acontecer, claro, se estiver acontecendo. Você vai acessar o site www.speedtest. Teste em inglês, tá, pessoal? T mudo no final. speedtest.net. Entrou nesse site, vai aparecer um botão escrito Já, para você iniciar o seu teste de velocidade. Se você tiver no computador, é só você clicar e ele faz o teste na hora. Se você tiver no celular, não dá para fazer o teste pelo navegador. Você vai ter que fazer o teste pelo aplicativo. Então, ao invés de aparecer um botão escrito Já, vai aparecer um botão escrito Download, para você fazer o download do aplicativo. E aí sim, pelo aplicativo, no Android ou no iPhone, não importa, você consegue ir lá, apertar o botão e fazer o teste de velocidade. É de graça, é rápido, é leve, então vale a pena. Tá? Colocou lá o aplicativo, ou se tiver no computador, acessou o site do Speed Test, clicou no Já, ele vai iniciar o teste de velocidade. Três pontos vão ser avaliados: o seu ping, sua velocidade de download e sua velocidade de upload. Essas três informações são cruciais, tá? Ping, pessoal, é o tempo de resposta entre o seu computador e o servidor, tá? Ping ele não pode estar alto. Uma internet que é fibra ótica, o ping ele vai dar no máximo 6, 7, no máximo. Uma internet que não é fibra ótica, né, uma internet cabeada normal, vai dar ali no máximo 70, no máximo, não pode passar de 70. O valor normal seria 30, 40, mas até 70, dependendo da região, ainda é assim, é aceitável. Passou de 70 já está alto, esquece. Esse pode ser o principal problema da sua lentidão no vídeo ficar travando. O que é o ping? Sabe quando a gente assiste uma entrevista na televisão, ao vivo, no telejornal, e às vezes um repórter está no estado do Sergipe e o outro repórter está lá no Rio Grande do Sul? Quando ele faz uma pergunta, o que acontece? Fica aquele tempo, né? Todo mundo parado, olhando, esperando a pergunta chegar em um, para depois ele responder, a resposta voltar. Então fica aquele tempo de silêncio, né? Aquela demora na resposta, demora porque um falou chegar até o outro. Isso é o ping na internet. Você faz uma solicitação: olha, eu quero 30 segundos desse vídeo. E aí você espera. Espera chegar até o servidor. Chegou lá, o servidor viu, falou: opa, tá aqui os seus 30 segundos de vídeo. Aí você espera chegar. Quando chega esses 30 segundos, você começa a assistir. Aí quando tá acabando, quando tá quase acabando, seu computador fala: agora me manda mais 30 segundos. Só que o que acontece? Espera chegar até lá. Ou seja, esse tempo de espera
vai fazer o quê? Com que o seu vídeo, seu bloco, por exemplo, de 30 segundos acabe e você ainda não tenha recebido a próxima parte. Por isso que fica travado. Aí chega a próxima parte de 30 segundos, você começa a assistir, começa a assistir, começa a assistir. Me manda mais 30, só que aí demora para esses outros 30 voltar e o seu vídeo está correndo. Chegou no final, ele para. Até a solicitação voltar para você e você ter mais 30 segundos e assim por diante. Então o ping, se ele der acima de 70, com certeza ele é o que está fazendo essa lentidão aí na hora de você assistir essa videoaula. Não é para dar mais de 70, tá, pessoal? Então tem que ligar na operadora, ver o porquê que está acontecendo isso. Talvez o modem esteja com problema, eles vêm, eles trocam, não tem custo para você na maioria das operadoras. Talvez seja um problema, como eu disse, só da central, coisa rápida, a maioria das vezes é isso. A central vai lá, faz uma atualização no seu cadastro, pede para você desligar o modem, liga de novo, tira da tomada, tal, 10 segundos, sincronismo, acabou. Resolve o problema e o ping se normaliza e você consegue assistir a videoaula numa boa. Tá? Já tive alunos com internet de 20 megas que a aula estava travando por causa do ping. Tem alunos com internet de 2 megas que assiste liso sem travar. Agora, se a sua velocidade de download for inferior, for por exemplo uma internet de 1 mega, tá? Ou até mesmo de 2 megas, dependendo da região, aí talvez você vai ter realmente dificuldade, porque não é uma internet, pessoal, destinada a assistir vídeos. Isso daí o ideal é você ligar diretamente na operadora, depende de operadora por operadora. O que eu te recomendo é você ligar na operadora, por exemplo, na Vivo, liga na Vivo, liga na NET, liga na operadora que for a sua, e aí você fala para eles, olha, eu uso a internet para assistir videoaulas, explico o tipo de vídeo, como eu disse, é diferente a tecnologia de YouTube, Netflix e tal. Para assistir videoaulas em cursinhos preparatórios, são cursinhos EAD. Faculdade, por exemplo, pode falar assim, né? É faculdade, sabe? Cursinho preparatório, enfim, videoaulas, cursinho. E tá travando um pouquinho. Qual é a velocidade indicada para assistir esse tipo de conteúdo? E a sua operadora vai falar para você. Isso depende da operadora. Olha, 2 megas já é o suficiente, 4 megas, né, é o ideal para os nossos clientes. E é legal você seguir a orientação da sua operadora. Leandro, na minha região não tem internet melhor do que a que eu utilizo, eu só tenho de 1 mega, é o único plano disponível. Eu não tenho como pagar a internet melhor, o que eu posso realmente pagar por 1 mega. O que eu faço para conseguir estudar? Nesse caso, pessoal, para você ter um aproveitamento melhor, não ficar assistindo videoaula travando, o que eu te recomendo? Faz download. Faz download. Entra no site através, tem vários navegadores, né? Tem vários navegadores disponíveis. Eu utilizo o Google Chrome, porque no Google Chrome você vai perceber que embaixo do vídeo vai ter um botão escrito uma setinha, um botão com uma setinha para baixo. É o botão de download. Clica ali e baixa o vídeo. Espera. Coloca para baixar, por exemplo, 3, 4 vídeos no seu computador durante a madrugada e vai dormir. No dia seguinte, quando você acordar, você vai ter 4 aulas para você assistir. Você baixou o conteúdo offline, está no seu computador, está no seu celular. Só você dar play e assistir, você não precisa mais de internet. Deu para entender? O importante é você estudar, pessoal. Não deixa um probleminha prejudicar os seus estudos. Não perde tempo com isso. Tem aluno que fica 2, 3 dias de braço cruzado, esperando, né, limpar o tempo para ver se a internet melhora. Enquanto tem aluno com internet de 1 mega que começa ali, ó, baixar os vídeos e estudar. E tá saindo na frente, vai ter um resultado melhor. Você tem que estudar, você tem que pensar no seu resultado, esquecer tudo o resto. Problema pode acontecer no meio do caminho? Pode, sua internet pode não ser boa, pode ser que, né, por causa de um problema da sua operadora, seu ping esteja alto, o vídeo esteja travando, não importa. Pensa que você tem que estudar e ponto final, nada mais importa. Tá? Não está dando de um jeito, faz o download, baixa, passa para um CD, passa para um pendrive, faz do jeito que for. O importante é você estudar, absorver o conteúdo e passar na sua prova. É a sua vaga que está em jogo. Enquanto às vezes você fica, ai, mas não está dando, e no seu outro aluno já está ali, ó, baixando os vídeos, assistindo e se preparando. Corre atrás que você vai conseguir garantir a sua vaga e vai conseguir ser aprovado no seu concurso. Beleza, pessoal? É isso, já me alonguei demais. Deu o tempo de uma aula, que é a média de 45 minutos. E agora você já vai iniciar a sua preparação. Então, saindo desse vídeo, o que você vai fazer? Você vai clicar no primeiro botão aqui do menu do site, que é o botão Prova de Escolaridade. Vai mostrar para você uma lista com uma série de videoaulas. É fundamental que você siga a ordem dessa lista. Não vem pulando, fazendo a ordem que você quer. Siga a ordem da lista. As primeiras aulas serão sobre o planejamento de estudo, que eu já expliquei para vocês. E ela vai dar aquele pontapé inicial, ela vai ajudar você a ter um aproveitamento melhor em todo o conteúdo do site. A fase 2, que é a noções em direito, ela não vai aparecer para você nessa lista agora. Ela vai aparecer para você somente após o dia 20 de maio, no final dessa lista. Não vai aparecer no meio, tá? Ela vai aparecer no final. Você vai depois da última videoaula na prova de escolaridade, depois do dia 20, e aí lá no final
vai começar a ser listada as aulas de noções em direito. E a fase 3, que é o pós-prova, aí vai aparecer na página específica. Por exemplo, aulas do teste físico, você vai ter que clicar no botão teste físico. Aulas do exame psicológico, você tem que clicar no botão do exame psicológico. Investigação social é a mesma coisa, tá? Mas isso, você deixa para fazer isso depois da sua prova. Não perde tempo com isso agora. Esse conteúdo também vai ser liberado no dia 20, mas eu não recomendo você acessar ele agora. Deixa para você ver isso depois da prova. Vamos focar na prova primeiro, depois a gente vê o resto. Beleza? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Só você clicar na aba mensagens, vai ter algumas opções para vocês. Se a gente puder ajudar, só mandar mensagem, a gente está à disposição. Eu espero ajudar muito vocês aí para conquistar uma dessas vagas. Um grande abraço e até a próxima.